Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, de todas as sextas-feiras. Seja bem-vindo, David, Hortêncio. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Irmão Aguinaldo, seja bem-vindo, irmão Aguinaldo. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deixa eu ver para quem é que eu posso compartilhar aqui. Graça e paz, João Hortêncio. Graça e paz, irmão Aguinaldo, David. Já vão aí pegando a Bíblia, e abrindo em Gálatas capítulo 2. Tá bom? Vou ajustando aqui aos poucos o foco da luz. Estou com a minha Bíblia aqui. Gálatas capítulo 2. Paz para Roberta. Gálatas capítulo 2, certo? Dá uns minutinhos aí, tá bom? Para que os irmãos possam ir entrando. Natália, seja bem-vinda, Deus abençoe. Hoje nós vamos dar sequência à exposição na carta de Paulo aos Gálatas, e hoje vai ser muito bom também, tenho certeza disso. Henrique Mariano, seja bem-vindo. Irmã Socorro, seja bem-vinda. Bom saber que os irmãos estão aí do outro lado para nós estudarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Tá bom? Nós vamos hoje, Paulo, Deus abençoe Paulo. Nós vamos hoje estudar Gálatas capítulo 2. Então já quero que você abra a sua Bíblia, tá bom? Aí, como nós sempre temos essa política aqui, nós, quando vamos iniciar o estudo bíblico, nós desativamos os comentários, tá bom? A gente desativa os comentários, certo? Para que a gente possa prender toda a nossa atenção aqui. Então hoje eu vou fazer a exposição do capítulo 2 de Gálatas, do verso 1 ao verso 10. A gente vai dar continuidade aí à nossa série de estudos, tá bom? Então você vai chegando aí, o presbítero Pablo chegando aí também, Deus abençoe. Ok? Vou dar só mais 2 minutinhos, nós iremos orar e nós iremos iniciar, tá bom? Mais 1 minuto, na verdade, tá bom? Aí quando eu for iniciar a exposição, eu desativo os comentários, certo? Gálatas capítulo 2. Vamos abrir. Diz assim, Gálatas capítulo 2, tá bom? Deixe sua Bíblia aberta durante todo o estudo bíblico, certo? Durante toda a exposição. Diz assim, na Epístola de Paulo aos Gálatas capítulo 2. A epígrafe, que é essa partezinha em negrito, que tá aqui, deixa eu mostrar para você, a epígrafe, certo? A epígrafe, essa partezinha aqui em negrito, diz, fala sobre o apostolado aos judeus e aos gentios, Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.
E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais temos sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente para com gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Amém, queridos? Vamos orar. Você mantém sua Bíblia aberta, né? A Escritura aberta, durante toda a exposição, durante todo o estudo. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós queremos bendizer, Senhor, teu santo e glorioso nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutarmos, ó Deus, de mais um dia, debaixo da tua graça, ó Deus, e da tua misericórdia. Queremos, ó Pai, te agradecer, porque nesse dia, mais uma vez, o Senhor foi gracioso, foi misericordioso para conosco. Estamos, ó Deus, aqui agora, Deus, mais uma vez diante da tua palavra, diante das tuas sagradas escrituras. Ó Deus, iremos, Pai, estudá-la. E nós queremos, ó Deus, mais uma vez pedir que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, na compreensão da tua palavra, Pai. Na compreensão, Senhor, da tua revelação. Que não venhamos somente compreender, mas que o teu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, a aplicar, Senhor, nas nossas vidas. E que assim como Paulo, que não cedeu nem 1 centímetro ou milímetro da verdade do Evangelho, que nós possamos, ó Deus, ser assim também, Pai, como Paulo, corajosos, destemidos, e homens, ó Deus, e mulheres que amam a verdade, que amam a tua palavra. Ó Deus, assim eu te agradeço, ó Deus, te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou desativar os comentários, certo? Como a gente sempre faz nas sextas-feiras. No final eu ativo os comentários. O irmão David está aí do outro lado. Qualquer coisa o irmão David me aciona aqui no WhatsApp, certo? Qualquer travamento que der, alguma coisa dessa natureza, certo? Deixa eu silenciar aqui também. Pronto. Queridos, nós começamos, né, já essa é nosso terceiro encontro. Nós colocamos esse propósito de toda sexta-feira, né, estarmos fazendo a exposição da Epístola de Paulo aos Gálatas. E nós já fizemos a
exposição de todo o primeiro capítulo, né, dessa epístola. Fizemos também um panorama rápido, também breve, né, sobre aquilo que motivou, né, Paulo a apressadamente, sem hesitar, escrever essa carta aos cristãos que se reuniu ali na região da Galácia. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, onde Paulo, mais uma vez, ele vai defender o seu apostolado, dessa vez em Jerusalém, diante daqueles que ele considera, ele deixa claro isso no texto, os mais influentes, né, da igreja de Jerusalém, que eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Na verdade, a sede do cristianismo era em Jerusalém, né? A sede do cristianismo era em Jerusalém, né? Foi em Jerusalém onde surgiu a primeira igreja cristã. Todos nós conhecemos a instrução que Jesus Cristo deu, que o evangelho começaria em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra, e assim aconteceu. Então nós poderíamos afirmar que a sede do cristianismo, a sede dos primeiros cristãos, ficava em Jerusalém. Foi em Jerusalém que nasceu ali, no dia de Pentecostes, a primeira igreja. Então o cristianismo nasceu dentro do ambiente judaico, dentro do ambiente do judaísmo, né? Os apóstolos, 12 apóstolos que lançaram, junto de Paulo também, claro, mas especificamente em Jerusalém, os 12 apóstolos que lançaram a base da igreja cristã, embora cada um deles tivesse uma ocupação, né, todos eles eram judeus. Todos eles eram judeus. Então era quase que inevitável que as primeiras igrejas plantadas naquele ambiente ali judaico não tivessem características da religião judaica, né, do judaísmo. Então, a primeira igreja nasce em Jerusalém, nesse ambiente judaico. Então, aqueles primeiros cristãos ali, a igreja ainda no seu nascedouro, a igreja ainda muito nova, né, no nascedouro, aqueles primeiros cristãos ali, eles mantiveram ainda algumas práticas judaicas. Algumas práticas judaicas. Como assim, pastor? Né? Por exemplo, eles ainda continuavam frequentando o templo. Atos dos Apóstolos mostra isso, né? Pedro e João subindo ao templo para orar na hora nona. Então eles continuavam a frequentar o templo. Eles oravam nas casas, mas eles iam ao templo também, né? Provavelmente que eles ainda mantinham a tradição e o costume de circuncidar os filhos, né? Eu vou já explicar o porquê que eles mantinham isso. Eles ainda mantinham esse costume, né, de circuncidar os filhos. Eles também mantinham ainda a observância da dieta judaica. Então, aqueles alimentos que eram considerados impuros
eles se abstinham de comer, né? Não fazia parte do cardápio daqueles cristãos de Jerusalém que estavam naquele ambiente ali judaico de Jerusalém. Então, nós podemos dizer que a princípio, né, no começo, foi muito difícil para os primeiros cristãos, né, que eram judeus, apesar da diferentes ocupações, mas eram judeus. Esses primeiros cristãos, ao se tornarem cristãos, foi um tanto quanto difícil para eles vencer essa barreira. Que barreira? Do judaísmo. A barreira do judaísmo. Então, na verdade, eles estavam ainda experimentando, a igreja cristã nesse nascedor, estava ainda experimentando uma fase de transição. Uma fase de transição. Então eles ainda iam ao templo, eles ainda circuncidavam os filhos, eles ainda cumpriam a dieta, né, judaica. Então surge Paulo, o autor dessa carta aqui, surge Paulo, né, um judeu zeloso, agora convertido ao cristianismo, e começa a pregar o evangelho aos gentios, dizendo que aqueles que aceitassem a Cristo pela fé não precisariam das obras da lei para serem salvos. Paulo começou a pregar que aqueles que Deus os aceitava pela fé em Jesus Cristo, eles não tinham obrigação nenhuma de cumprir a lei de Moisés, de ir ao templo, de se circuncidar, de fazer a dieta judaica, né? Não precisavam guardar o sábado. Então isso chocou os cristãos daquele ambiente ali de Jerusalém, um ambiente judaico, né? Paulo prega que para uma pessoa ser aceita por Deus, bastava essa pessoa ter fé em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. A pessoa não precisava circuncidar-se, não precisava ir ao templo, não precisava observar as regras, né, da alimentação judaica, da religião judaica, e nem tampouco precisava seguir as festas judaicas, a Páscoa, o Pentecostes, nem a festa do tabernáculo. Então isso chocou aqueles cristãos judaizantes. Por quê? Porque para eles era como se aquele judeu zeloso que era Paulo tivesse apostatado da religião judaica. Para eles é como se Paulo tivesse abandonado o judaísmo, apostatado mesmo. Então, um grupo de missionários judaizantes, sabendo disso, ouvindo falar que Paulo estava pregando que Deus aceitava e salvava aqueles que, pela fé, haviam crido em Jesus Cristo, sem eles precisarem observar a lei de Moisés. Então esses missionários, eles vão até as igrejas da região da Galácia, que Paulo havia plantado, né? Paulo havia plantado, e eles vão tentar converter ao judaísmo os convertidos. Você imaginou? Eles vão tentar converter
aqueles que tinham sido convertidos pela pregação de Paulo, que diz que Deus aceitava e salvava aqueles que pela fé haviam crido em Jesus Cristo, sem as obras da lei de Moisés. Então eles vão lá, né, pregar o que Paulo chama, no versículo de número 6, um outro evangelho. Um evangelho que dizia, não, você é aceito por Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas para você ser salvo, você precisa observar a lei. Paulo diz, não. O evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo é obedecer a Deus. O evangelho da graça é perseverar na verdade. O evangelho da graça é evangelizar outras pessoas. E o evangelho da graça é você fazer parte do corpo de Cristo, da igreja invisível. Você não precisa observar a lei de Moisés. Então eles se infiltram dentro dessas igrejas plantadas por Paulo, aproveitam que Paulo não está lá mais, porque Paulo plantava a igreja, botava um pastor, botava um líder e ia para outros lugares plantar outras igrejas. Então eles se aproveitam, eles se infiltram dentro dessas igrejas, né, plantadas por Paulo na região da Galácia, né, e eles começam a pregar que os gentios não iriam ter a salvação se não praticassem a lei de Moisés. Então eles enchem a mente daqueles irmãos de confusão. Por isso que Paulo chama no versículo 7 do capítulo 1, né, esses missionários cristãos judaizantes, Paulo os chama de perturbadores. Nós até falamos que os perturbadores não estão fora da igreja, os perturbadores estão dentro da igreja evangélica brasileira, pregando um outro evangelho, né? Pregando um outro evangelho. Então eles se infiltram, eles enchem a mente dos cristãos ali da Galácia, né? Os gentios, de confusão. Então Paulo precisa agir rapidamente, né, para tentar conter, né, o mais rápido possível, porque Paulo diz no versículo 6 que alguns já estavam passando depressa, né, para o outro evangelho, que é esse evangelho desses missionários judaizantes, que Paulo chama de perturbadores. Então Paulo, ele não pode retornar para a região da Galácia. Então o que é que ele faz? Ele escreve uma carta, é essa carta aqui, a Epístola aos Gálatas. Ele escreve essa carta que nós estamos estudando, e nessa carta Paulo dá uma repreensão severa pelos Gálatas estarem se desviando do verdadeiro evangelho da graça, que é obedecer a Deus, que é perseverar na verdade, que é evangelizar e que é fazer parte do corpo de Cristo, a igreja visível. Então Paulo escreve, né, como eu falei, com os nervos à flor da pele, né, dizendo, anátema aquele que até mesmo eu, ou qualquer apóstolo, ou um anjo do céu, descer pregando outro evangelho, seja considerado anátema, né? Ou seja, seja jogado na maldição, no inferno, seja anátema, seja amaldiçoado, seja rebelado, né, ao inferno por toda a eternidade. Então Paulo faz isso rapidamente, né, para tentar evitar maiores danos. E o capítulo 2 fala exatamente isso, né? Eu introduzi um pouco aí o capítulo, fala exatamente disso, da ida de Paulo até Jerusalém, que era a sede ali do vamos dizer assim, do cristianismo, né? Onde nasceu a primeira igreja, alicerçada na base, né, dos 12 apóstolos, daqueles 12 apóstolos que eram judeus, né, Então Paulo vai até Jerusalém,
E o capítulo 2, ele pode ser, nós vamos fazer essa divisão, ele pode ser dividido em 3 partes. Mas antes de eu fazer essa divisão do capítulo 2 em 3 partes e expor aqui para você, eu quero dizer e deixar aqui para mim e para você que nós devemos ser muito gratos a Deus pela vida de Paulo. Poderia ser qualquer outro, mas Deus escolheu Paulo, né? Então nós devemos ser muito gratos a Deus pela vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo se dispôs a ir até Jerusalém, debater com Pedro, com Tiago, com João, com os missionários judaizantes, e Paulo lutou pelo verdadeiro evangelho da graça. Porque se Paulo não tivesse feito isso, né? Caso contrário, ou seja, Paulo não tivesse ido, nós seríamos uma igreja cristã judaizante. Nós estaríamos nos circuncidando, nós estaríamos observando a dieta judaica e nós estaríamos celebrando as festas judaicas, Pentecostes, Tabernáculo e a festa da Páscoa. E quem sabe até com outras coisas judaicas na igreja, né, como nós vemos em umas igrejas por aí afora. Nós iríamos estar guardando a lei de Moisés. Quando eu falo a lei, né, não estou falando da lei moral, né? A lei moral continua, né? Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, mas eu falo da lei cerimonial, da lei cerimonial, de observar a dieta, de observar a... Não, irmãos, não. Por que não? Porque Jesus já cumpriu tudo isso. Então Paulo vai lá, né? Paulo vai lá de forma muito destemida e ele vai debater com eles exatamente isso. Aí eu queria separar aqui o capítulo 2. Primeira parte do capítulo 2 vai do verso 1 ao verso 2. Olha aí, ó. Diz assim, ó: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo diz que subiu a Jerusalém, né, para defender o evangelho que ele pregava. Perceba, porque no início do capítulo 2, no versículo 1, Paulo dá uma informação que é, né, 14 anos depois. E a informação está muito clara. 14 anos depois de quê? Provável que 14 anos depois da sua do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então, 14 anos depois de Paulo ter um encontro com Cristo na estrada de Damasco, de Cristo chamar Paulo para pregar o evangelho, de Paulo pregar o evangelho, plantar igrejas, né? Paulo vai a Jerusalém, mostrando aqui algo que nós precisamos entender. Por que nós precisamos entender? Ou seja, Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, depois de 14 anos que eu fui em Jerusalém, né? Eu não fui antes pedir a aprovação de Pedro, de Tiago e nem tampouco de João para pregar o evangelho a vocês.
Porque desde o início, é isso que Paulo está dizendo, eu tive o chamado e a aprovação de Cristo, de Jesus. Ele não foi pedir a bênção a Pedro, a Tiago e João. Ele não foi pedir a permissão a Pedro, a Tiago e João. Porque ele se sentia apóstolo de verdade. Ele tinha a autoridade dada por Cristo para pregar esse evangelho da graça. Ele não precisava da aprovação dos apóstolos que estavam em Jerusalém, porque ele também era um apóstolo. Ele também era um apóstolo. Então, nessa viagem, ele diz que está acompanhado dos companheiros dele, Barnabé, né, e Tito. E aqui quero chamar a sua atenção para Tito, né, para Tito, que é um jovem companheiro de Paulo, que mais tarde Paulo vai escrever uma carta pastoral a Tito. Essa carta vai entrar no cânon bíblico, por isso ela está na nossa Bíblia, né? E ele vai ser considerado o maior auxiliar de Paulo na plantação e na organização das igrejas. Inclusive elegendo presbíteros, elegendo a liderança da igreja, né? Então Paulo mostra que está acompanhado de Barnabé e Tito. Ele vai já falar de Tito, da circuncisão, né? Que Tito não se circuncidou, Paulo não circuncidou Tito. E nessa viagem Paulo vai dizer aí que ele estava obedecendo a uma revelação. Não sabemos como se deu essa revelação, se foi algo particular de Deus para Paulo, né? Se Deus apareceu para Paulo, mandou Paulo ir até Jerusalém. Pode ser que essa revelação que o Paulo está falando aqui seja, né, a palavra profetizada por Ágabo, né, lá em Atos capítulo 11, certo? Mas a questão é que ele vai, né, discutir um assunto de extrema necessidade para a igreja. Então lá perceba que ele procura, ele diz aqui que ele procura os de maior influência. Está no versículo 2. Quem era? Pedro, Tiago e João. Então ele está dizendo assim, para não ter corrido em vão, ele está dizendo aqui, eu fui logo nos de maior influência. Naqueles, né, naqueles de maior autoridade lá da igreja de Jerusalém. Então Pedro, Tiago e João, ele foi lá, né, procurou eles e tratou com esses apóstolos de quê? De defender o evangelho que ele anunciava. O evangelho da graça, de obedecer a Deus, perseverar na verdade, evangelizar outras pessoas, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja visível. Então ele vai, e esse evangelho não era diferente do evangelho que Pedro pregava, Tiago pregava, João pregava. Era o mesmo evangelho, mas entre os gentios esse evangelho tinha uma aplicação diferente. Ele tinha uma aplicação diferente. E aqui eu quero abrir aspas para dizer para você que o evangelho de Jesus Cristo tem essa capacidade. Ele pode ser pregado para os ricos, para os pobres, para os povos de diversas origens, de diversas culturas, e ser uma bênção.
um instrumento verdadeiramente de salvação e de transformação. Ele apenas, às vezes, é aplicado em um povo de uma cultura diferente, em outro povo de uma cultura diferente, mas é o mesmo evangelho. Paulo foi lá para dizer o seguinte: eu prego o mesmo evangelho. O conteúdo do evangelho é o mesmo, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo para morrer na cruz, como ele diz no capítulo 1, para nos desarraigar deste mundo perverso. Apenas o meu evangelho tem aplicações diferentes para os gentios. Então Paulo foi lá defender o evangelho que ele pregava, que não era diferente do de Pedro, de João e de Tiago, mas tinha aplicações diferentes, ou seja, não precisava da obra da lei. A pessoa era aceita por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, era salva. Tem a primeira parte. A segunda parte, do versículo 3 até o 6, Paulo diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Jesus Cristo, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então perceba, Paulo vai lá, começa a explicar para Pedro, Tiago e João. Quando Paulo está explicando que ele prega o mesmo evangelho, o conteúdo é o mesmo, que Cristo se entregou a si mesmo, voluntariamente, para nos desarraigar desse mundo perverso, ou seja, que Cristo aplicou a obra da redenção que o Pai planejou. Então, esses missionários judaizantes, eles se intrometem, eles entram na conversa, né? E Paulo começa ali, Paulo diz nem uma hora, ou seja, Paulo não perdeu muito tempo com eles. Paulo começa a debater com esses falsos irmãos, ele chama, né? Ele chama de falsos irmãos. Falsos irmãos pregavam esse outro evangelho. Eles começam a se intrometer, né? É provável que esses falsos irmãos aí sejam exatamente os que se infiltraram nas igrejas da Galácia, pregando outro evangelho, que estavam perturbando as igrejas, é provável, né? Então Paulo ali vai começar a debater com eles, e Paulo vai mostrar-lhes que a lei se cumpriu com o advento de Cristo. Por isso, os gentios não precisavam se circuncidar para serem cristãos, porque Jesus veio. O sacrifício de Cristo era suficientemente para salvar o homem, para redimir o homem. O homem, para ser salvo, ele precisava da fé em Cristo, da fé em Jesus. Ele não precisava mais das obras da lei de Moisés. Então, por isso que Paulo diz que Tito que estava com ele, sendo grego, não foi constrangido por Pedro, nem por Tiago, e muito menos por João, a se circuncidar. Tito era um cristão autêntico, mas não era circuncidado. Não era. Paulo vai dizer no versículo 5 que não cedeu, né, nem 1 milímetro
aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ou seja, ele não deu crédito àquelas falácias daqueles falsos irmãos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Entre quem? Entre as igrejas plantadas por Paulo. Ou seja, Paulo não defendeu em momento nenhum a circuncisão de Tito. Se Paulo não tivesse sido firme, irmãos, se Paulo não tivesse sido corajoso, se Paulo não tivesse perseverado na verdade do Evangelho da Graça, diante daqueles falsos irmãos, nós hoje seríamos uma igreja judaica. Estaremos nos circuncidando, estaremos cumprindo a dieta judaica, estaremos celebrando Pentecostes, estaremos celebrando a festa dos tabernáculos, né? Paulo poderia ter dito: tudo bem, não vamos brigar não. Vamos brigar não. Tito, você se incomoda, Tito, se circuncidar? Tito era novo, né? Tito poderia ter dito: não, Paulo, tudo bem, para mim não tem problema, né? Vamos, né, Tito, se circuncidar aí para agradar eles, né? Para a gente manter a política da boa vizinhança, né? Para a gente ter uma boa política, né? Com Pedro, com Tiago, com João, com esses irmãos aqui de Jerusalém. Paulo não cedeu. Não, Paulo debateu, Paulo defendeu o Evangelho diante daqueles falsos irmãos, não diante de Pedro, Tiago e João, porque eles vão entender Paulo, mas diante daqueles falsos irmãos que mais tarde vão se infiltrar na igreja, vão ser perturbadores, né? Vão tentar pregar, introduzir no meio da igreja um outro Evangelho, né? Paulo não cedeu 1 milímetro, ou seja, o Evangelho não foi comprometido porque Paulo foi corajoso. Se não fosse Paulo, nós teríamos perdido a nossa liberdade em Cristo e estaríamos presos às cerimônias da lei de Moisés. Mas Paulo não cedeu. Paulo defendeu calorosamente, veementemente o Evangelho, dizendo que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É pela fé em Cristo. Essa é a segunda parte. Tem a terceira parte do capítulo, que vai do versículo 6, né? Eu disse que a segunda parte até o 6, mas perdão. A terceira vai do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim, ó: e quando aqueles que pareciam ser de maior influência, está falando de Pedro, Tiago e João, quais tenham sido em outro momento, não me interessa. Paulo está dizendo, se eles foram de influência, de grande influência em outro momento, não me interessa. Deus não quer saber da aparência do homem. Deus não quer saber da influência deles, né? E esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Pode dizer assim, esses que me pareciam ser muita coisa, Pedro, Tiago e João, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, né, a mão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Então a terceira parte dessa carta perceba, Paulo agora vai narrar para os Gálatas o apoio que ele recebeu dos apóstolos de Jerusalém, que ele disse ser o de mais influência, Pedro, Tiago e João, né? Aqueles que me pareciam ser importantes.
né? Está se referindo a eles, Pedro, Tiago e João. Só que Paulo diz o quê? Que não ficou nem um pouco impressionado com os três. Pastor, onde é que ele diz isso aqui? Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele está dizendo assim, eu estou no mesmo nível que eles. Eu sou apóstolo igual a eles. Olha o que Paulo está dizendo. Né? E ele diz, nada me acrescentaram. Não é que Paulo não aprendeu nada com Pedro, Tiago e João. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que eles não proporam nenhuma inserção no evangelho que Paulo pregava. Eles não disseram assim, Paulo, tudo bem, seu evangelho é muito bom, mas pregue isso aqui também. Fala sobre isso aqui, Paulo. Paulo, tá faltando isso aqui no teu evangelho. No evangelho que tu prega. Tá faltando isso aqui, Paulo. Não, irmãos. Eles reconheceram o apostolado de Paulo. Os perturbadores que estavam tentando se infiltrar na igreja de Gálatas estavam dizendo que Paulo não era apóstolo. Paulo está dizendo, eu fui em Jerusalém e eles reconheceram o meu apostolado. Eles não acrescentaram nada ao evangelho que eu prego. Eles não censuraram nada. E como expressão de reconhecimento, o versículo diz que eles estenderam a mão direita da comunhão a Paulo e a Barnabé. E com esse gesto, Paulo está dizendo ao Gálatas o seguinte, olha, eles estavam dizendo que eu sou apóstolo igual a eles. Você, Paulo, é apóstolo como nós estamos se estendendo aqui à destra da comunhão. E firmaram um acordo. Paulo seria o pregador do evangelho entre os gentios e Pedro entre os judeus. Paulo pregaria o evangelho que não precisava da circuncisão e Pedro pregaria o evangelho deixando à vontade aqueles que quisessem se circuncidar. O público seria o judaico, claro, de Pedro, né? Mas é interessante porque Paulo sempre pregava primeiro para os judeus. Por quê, pastor? Porque Paulo sempre começava a pregar onde? Nas sinagogas. Nas cidades que Paulo ia pregar, ele começava nas sinagogas. Ele depois era expulso, aí ele começava a pregar em outro lugar. Corinto foi assim, né? Corinto foi assim. Mas ele começava a pregar entre os judeus. Depois ele ia para os gentios, né? Depois falava aos gentios. E Paulo disse, a única recomendação que eles me deram foi que eu me lembrasse dos pobres. E isso eu tenho procurado fazer. Acredita-se que essa ida de Paulo a Jerusalém foi para levar uma oferta, né? Uma oferta das igrejas da Antioquia para os cristãos pobres de Jerusalém. Então Paulo já estava fazendo aquilo, né? Em Corinto, Paulo vai dizer, ó, preparem de antemão a vossa bênção, né? A oferta para levar para os cristãos pobres. Então Paulo tinha, não que ele precisasse, mas ele teve o respaldo de Pedro, Tiago e João, dos apóstolos da igreja de Jerusalém, reconhecendo que Paulo era um apóstolo igual a eles. E ele está dizendo isso para os gálatas, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam guardar a lei de Moisés, porque o evangelho se resume a obedecer a Deus, a perseverar na verdade, né, na doutrina dos apóstolos. É isso que eu estou querendo dizer. É evangelizar outras pessoas e fazer parte do corpo de Cristo, da igreja visível.
Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho que diz que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós para nos desarraigar desse mundo perverso, irmão. O que vai além disso é um outro evangelho, e ele deve ser considerado, como Paulo diz no capítulo 1, anátema. Quem prega deve ser relegado ao inferno por toda a eternidade. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Paulo diz, nem que seja eu, ou outro apóstolo, até um anjo que seja anátema. Alguém que pregue o evangelho além disso. Alguém que diga que a salvação pela fé em Cristo Jesus não é suficiente, que você precisa fazer outras coisas mais para ser salvo. É mentira. Isso é um falso evangelho. Quem prega isso é um perturbador da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui algumas conclusões, algumas aplicações para você. Primeira coisa, com base no capítulo 2, há somente um evangelho, não dois. Não é que Pedro, Tiago e João pregassem um evangelho e Paulo pregasse outro. Era só um evangelho, apenas com aplicações diferentes. Nos gentios e nos judeus. Embora esse evangelho seja um só, mas quando ele é pregado a diversos povos, línguas e nações, de diversas épocas e culturas diferentes, ele continua sendo o mesmo evangelho. Apenas com aplicações diferentes. Jesus, esse é o conteúdo do evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. E isso somente pela sua graça e misericórdia, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Mas pastor, o senhor disse no começo que aqueles cristãos ali de Jerusalém permaneceram ainda nas práticas judaicas. Sim, eles permaneceram nas práticas judaicas, mas por uma questão cultural e não religiosa. Não religiosa. Né? Então isso não era um problema. Depois eles vão começar a batizar e não a circuncidar mais. Depois eles vão começar a deixar de ir ao templo, mas eles vão permanecer guardando a dieta religiosa judaica, algumas festas judaicas, mas eles não vão mais guardar o sábado. O dia do Senhor passa a ser o domingo na igreja cristã. Eles vão descansar no domingo, separar aquele dia com a finalidade de se voltar em maior devoção a Deus com suas famílias. E é interessante que quando nós vemos as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, nós vemos, e as cartas, nós vemos que Paulo, quando pregava para os judeus, ele se comportava como um judeu, porque ele queria poder ter a porta aberta para pregar para os judeus. Que aplicação nós podemos tirar daqui? Nós podemos tirar daqui a aplicação que às vezes nós insistimos em práticas antigas da igreja, do que funcionaram no tempo dos nossos pais, que funcionaram nos tempos dos nossos avós, mas que hoje não fazem mais sentido algum. Entendeu? Às vezes nós insistimos em práticas antigas. Horário do culto, dia do culto. Irmãos, tudo isso é conveniência. Tudo isso é o que for mais conveniente. É o que for melhor. É o que for melhor adaptável. Entendeu? Às vezes nós insistimos em coisas que são irrelevantes. Devemos preservar a verdade. A doutrina é inegociável. A doutrina é inegociável.
as nossas confissões de fé, né? que são a interpretação das Sagradas Escrituras. Então é só um evangelho. Segundo, devemos ter, tenho que ficar de olho no relógio aqui, devemos ter comunhão com todos os cristãos. Olha aí, devemos ter comunhão com todos os cristãos. Paulo foi a Jerusalém, ele já era apóstolo, já estava pregando já o evangelho, já estava plantando igreja, mas ele foi até Jerusalém, procurou a liderança daquela igreja, Pedro, Tiago e João, né? Era uma igreja diferente da igreja da região da Galácia, diferente das igrejas que Paulo havia fundado, mas o seu desejo era ter comunhão com os outros apóstolos, com os irmãos da igreja de Jerusalém. Então eu tenho que ter comunhão com os irmãos da Assembleia, eu tenho que ter comunhão com os irmãos da Batista, eu tenho que ter comunhão com os irmãos de outras denominações. Apesar da minha igreja às vezes ser liturgicamente diferente da deles, mas eu tenho que ter comunhão. Entendeu? Por quê? Porque nós marchamos juntos sobre a mesma bandeira. Que bandeira é essa? A bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, né? Precisamos manter a unidade da igreja, porque mantendo a unidade da igreja é dessa forma que o Evangelho de Cristo avança no mundo perverso, que Cristo um dia vai nos desarraigar, nos arrancar, né? Precisamos ter comunhão com os irmãos. Mas, para finalizar, não podemos, por causa da comunhão, abrir mão daquilo que é fundamental no Evangelho. Vou repetir. Não podemos abrir mão daquilo que é fundamental no Evangelho. Paulo não cedeu 1 milímetro sobre a salvação pela graça sem as obras da lei. Paulo estava ali disposto a lutar pela verdade. Paulo estava ali disposto até romper com a igreja de Jerusalém, com Pedro, com Tiago, com João, se eles tivessem exigido a circuncisão de Tito. Falta 2 minutos, né? Quem queria a circuncisão de Tito? Os falsos irmãos, que se intrometeram na conversa e que depois se intrometem nas igrejas da Galácia, pregando um evangelho falso, adulterado. Um evangelho que dizia que você precisa das obras da lei para ser salvo. Mentira, né? Temos que viver em paz com todos os irmãos. Temos que ter comunhão com todos os cristãos. Mas se for necessário defendermos a verdade do evangelho contra os inimigos do evangelho, devemos fazer com coragem, como Paulo fez. Devemos fazer. Pastor, mas eu vou perder a amizade. Eu vou perder a amizade com fulano. Mas não deixe de pregar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Tem pastores, tem líderes que, em nome da convivência, do politicamente, né, da política da boa vizinhança, abrem mão do verdadeiro Evangelho para manter a paz, né? Para manter o bom relacionamento, quando na verdade deveriam ser como Paulo, defender o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor nos ilumine, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aplicar essa palavra